Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar para o pessoal começar a entrar na nossa live. Enquanto o pessoal vai entrando, hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Fábio Costa. Vou ter o maior orgulho de falar com essa fera, né? O ortodontista aqui da Rede Cipo. Essa é a nossa primeira live de muitas que a gente vai fazer aqui com os nossos profissionais, né? E a ideia dessa live é justamente conversarmos sobre os serviços, conversarmos com o profissional, né? Então sintam-se à vontade, mandem perguntas aqui pra gente. Vou logo me apresentando aqui, meu nome é Giovanni, eu sou social media aqui da Rede Cipo e hoje, como eu comentei, a gente vai fazer uma live aqui com o Dr. Fábio Costa. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o que nós podemos esperar de novo para 2023 nos tratamentos ortodônticos. Eu já estou com a minha colinha aqui porque com essa fera eu não posso cometer gafe. Eu já vou convidar o Dr. Fábio Costa para entrar aqui na nossa live. Vamos só esperar ele aceitar aqui. Enquanto o Dr. Fábio não aceita, lembrem, mandem perguntas, nós vamos ter o maior prazer em responder as suas perguntas, em especial com o tema da ortodontia, né? E tá aqui a fera. Boa noite, Dr. Fábio, como é que o senhor tá? Boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite aí, o pessoal que está entrando. Estou vendo alguns nomes aqui conhecidos já. Vamos lá que a gente tem alguma coisa aqui para conversar, tentar sintetizar nesse período agora de live. Já deixar o convite para uma próxima, né? Exatamente. Até para deixar o Tô pessoal... Pode falar. no teu comando aí, estou no teu comando. Eu vou tentar acertar minha tela melhor aqui, Fica à para passar alguma vontade. coisa na nossa TV aqui. Perfeito. Fica à Fica... vontade, Giovanni. Vamos lá, vamos Vamos lá. lá. Então, assim, pessoal, a nossa live ela tem a ideia de ter uma duração ali de 30 a 40 minutos. Se precisarmos estender, é tranquilo, né, doutora? A gente está aqui para responder as perguntas dos nossos seguidores. E antes de mais nada, doutor Fábio, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre a Cipo, para a galera que está assistindo a gente aqui. Bom, a Cipo ela é uma clínica localizada aqui em Florianópolis, no coração da cidade, no Shopping Beira-Mar. Uma clínica tradicional aqui da cidade, uma referência. E ela é uma clínica multiespecialidade, voltada muito para os casos de reabilitação oral, para os casos de reabilitação estética. E ela compõe lá um grupo de ortodontistas, ela tem o implantodontista, o nosso chefe, né, o Dr. Vanderlin, que hoje está ministrando a aula aí de implante zigomático, né, sempre aquele curso especial que vem uma turma de fora. E tem inúmeros outros profissionais de renome, né, conhecidos na cidade, de alto grau de especialidade aí. Bacana. E sobre o doutor Fábio, fala um pouquinho com a gente aqui, doutor. Aí eu deixo contigo aí. Eu sou natural de Florianópolis, né? Eu sou Fábio Costa, sou especialista em ortodontia. Sou formado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 1997. Lá se passam aí mais de 25 anos. Em 98 eu já iniciei meus estudos ortodônticos, onde logo depois eu me tornei especialista. E entrei na Cipo, né? Eu tenho um consultório particular também, e passei a fazer parte do grupo da Cipo por volta aí de 2009, 2010. Morei um período fora de Floripa também, e quando eu voltei ali a gente já sentou junto ali, acertou alguns ponteiros, e eu faço parte dessa equipe maravilhosa aí desde então. Bacana. Eu tô até fazendo as contas aqui porque eu sou ruim de matemática, então são 14 anos de Cipo, né, doutor? Por aí, Bacana. eu perdi as contas aí. Bacana. Uma trajetória muito legal e muito feliz, né? E hoje, pessoal, a gente, como comentado no começo, né, a gente vai falar sobre o que esperar de novo por ano de 2023, em especial no sentido dos tratamentos ortodônticos, né? Doutor Fábio, fica à vontade, eu gostaria que você abordasse esse assunto, né? E de volta, pessoal, qualquer dúvida, por favor, comentem aqui que a gente vai responder tudo, beleza? Doutor, fica à vontade para abordar esse tema. Então, antes de a gente entrar
propriamente dito nos tratamentos ortodônticos, no que tem de novo para os tratamentos ortodônticos, né? Que tem de mais moderno, quais são as nossas escolhas, né? Eu queria frisar sempre a parte principal, que é a parte de prevenção, né? Prevenção de instalação de maloclusões. A gente está muito tecnológico e às vezes parece que esqueceu um pouquinho o básico, né? A ortodontia ela não mudou, o crescimento orofacial não mudou. Então é sempre importante os pais, as mães, os responsáveis e por crianças, jovens, adolescentes, manter sempre uma consulta contínua de, pelo menos, de acompanhamento, né, dessa criança, desde lá da dentição descida, né, dos dentes de leite. Então existe uma máxima aí de que se leva a primeira consulta ao ortodontista a partir da troca, por volta da primeira troca, né, a gente chama de primeiro período transitório, por volta dos 6 anos de idade, onde os dentes de leite começam a trocar por dentes permanentes, né? Eu digo mais, eu digo que a gente, a partir do momento que já tem dente na boca, já faz um acompanhamento clínico, né, com o dentista clínico, com o odontopediatra, mas é fundamental a participação do ortodontista nesse momento, porque o ortodontista é o profissional treinado, habilitado, para identificar qualquer desvio da funcionalidade oral, seja mastigatória, respiratória, na fonação, né, ou qualquer interposição aí do desenvolvimento, qualquer alteração de desenvolvimento, qualquer instalação de maloclusão já nesse período, que é comum também. Tu imagina uma criança de 4 anos de idade com a instalação de uma mordida cruzada, muitas vezes uma mordida cruzada que a gente chama de funcional, um desvio ortopédico dessa mordida por um contato prematuro, geralmente em caninos. E se a gente ignorar essa alteração, essa maloclusão, a gente vai prejudicar todo um desenvolvimento, né, dessa criança funcional. Vamos gerar alterações morfológicas, assimetrias faciais. E quando os pais responsáveis forem procurar tratamento, os tratamentos são mais longos, muitas vezes mais invasivos e, obviamente, mais onerosos, né? E em algumas vezes extremos e casos cirúrgicos, ortocirúrgicos. Então, eu queria deixar, antes de a gente entrar em tudo que a gente tem aí de moderno e tecnológico, a importância, né, preventiva de um acompanhamento desde as idades iniciais. Lá saiu dente de leite na boca, está mastigando, né, a gente orientar os pais, os responsáveis em todo esse processo funcional de crescimento e fazer um acompanhamento, né. A gente também tem protocolos para esse acompanhamento. Hoje a gente tem a modernidade dos scanners, né, a gente vai falar do scanner depois. São consultas clínicas acompanhadas também do escaneamento intraoral, que a gente vai somando essas informações e vai acompanhando esse nosso pequeno paciente ao longo do seu desenvolvimento. E assim que, se necessário for, intervir, né, para que permita esse crescimento da forma mais adequada. Bom, já na parte corretiva, né, que é o foco da nossa live de hoje, né, com o objetivo de mostrar para o paciente, né, o que a gente tem de mais moderno e mais, eu digo assim, mais confortável para o paciente. Quando a gente pensa em modernidade, a gente também pensa em conforto para o paciente, porque o tratamento ortodôntico são tratamentos, dentro da odontologia, de forma geral, são um dos tratamentos, se não for o mais, são um dos tratamentos mais longos dentro da odontologia e são cansativos para o paciente. Eu, desde a minha formação inicial, procurei sempre trazer o que há de melhor em qualidade de material, melhor em tempo de tratamento, para procurar ser o mais rápido possível dentro dessa demora que é o tratamento ortodôntico, né? Quando eu falo em rápido, não significa que o tratamento começa hoje e termina no mês que vem. Isso não existe em ortodontia, né? Tá? Ou praticamente é inexistente, casos raríssimos, fora da curva, né? Mas porque a gente não torna aqueles tratamentos gigantes, longos, cansativos, e muitas vezes a gente perde a cooperação do paciente e acaba, muitas vezes, também perdendo a eficiência do resultado final. Tá? A gente vem trabalhando aí nos últimos 10 anos
com aparelhos fixos, né? Vamos começar com os aparelhos fixos. Queria dizer que toda técnica ortodôntica, ela é eficiente, ela é bem indicada e ela precisa ser indicada e conduzida pelo ortodontista, tá? O ortodontista, como eu falei, ele é o treinado habilitado para que possa executar de forma adequada, com menores riscos possíveis ao paciente, o tratamento ortodôntico. Então a gente tem lá os brackets tradicionais e nos últimos 10 anos, um pouquinho mais, a gente começou, um dos primeiros, posso dizer assim, aqui na Grande Florianópolis, a trazer a técnica de autoligáveis Damon, né, o que a gente usou por muito tempo, uso ainda em alguns casos, né, específicos. São brackets, desde brackets metálicos a brackets cerâmicos, estéticos, com um poder de movimentação, eu diria assim, né, para ficar mais claro, o paciente melhor, né, com fios de alta tecnologia, fios a gente chama de copper night tie, né, com ligas especiais. A gente procurou tornar essa movimentação mais rápida, mais adequada para o paciente, e é uma técnica específica, né? Mas assim, mesmo assim, os nossos pacientes, os meus pacientes ainda relutavam ao uso do aparelho fixo, né? Eu nasci, principalmente, a gente tem um nicho de paciente adulto, né, que passa por reabilitação, e o aparelho fixo, para alguns pacientes, ele é desagradável, desconfortável pela rotina diária desse paciente. Então, fui procurando achar metodologias de tratamento diferentes, né? Quando já instalado no mercado nacional, mundial há muito tempo, né, os alinhadores apareceram na minha vida, né? Confesso que no começo eu era um pouquinho cético, né, pela minha formação, né, pela minha característica. Tá? Eu acho que a ciência precisa de um ceticismo também. Sim. Tá? Tem uma formação mais científica também, então eu acho que o ceticismo faz parte da minha rotina, ter a dúvida, né? No começo eu tinha dúvida, eu acho que rodar um tratamento naquela época, aí, por volta aí, já recente, né? 2016, 2018, na minha rotina ficava difícil, né? O tratamento com alinhadores, ele, como é um aparelho que naquela época era feito única e exclusivamente no mercado internacional, toda a logística do tratamento, de precificação, que era com dólar, a oscilação no nosso mercado nacional, né, a oscilação de dólar, isso se tornava um pouquinho difícil para mim, pôr em prática isso. Mas eu sempre fiquei acompanhando, né? E lá por volta aí de 2017, 2018, eu fiz um credenciamento, que é um curso inicial, né, para o ortodontista se habilitar no sistema. Foi quando eu conheci a marca que é pioneira, né, que é a Invisalign. E a partir daí eu passei a fazer inúmeros outros cursos, estudar e comecei a pôr em prática naquele período o que a gente vinha aprendendo. E a própria Invisalign, ela veio se desenvolvendo muito, entrou forte no mercado nacional, né, ela abriu porteiras aqui no mercado internacional e facilitou esse acesso ao paciente. Tá? Então, facilitou na precificação, que hoje a gente consegue trabalhar em reais, né, na moeda nacional, sem alterações de valores aí, ao longo de um ano, né, aproximadamente. Isso nos facilitou pôr em execução na clínica. Tá? A gente trabalha com um sistema, né, um dos problemas que eu vejo em alguns alinhadores, né, que hoje no mercado existem outras marcas, obviamente, eu não represento nenhuma delas, tá? Falo mais da marca aí da Invisalign, mas eu não represento nenhuma marca, existem outras marcas de excelência, e isso é importante para o mercado, é importante para o paciente. Mas a gente veio aperfeiçoando, acompanhando todo o aperfeiçoamento que a Invisalign tem. Hoje a gente trabalha, vou dar um pulo aqui, hoje a gente trabalha com todo um fluxo digital dentro da clínica, né, desde a chegada do paciente, a primeira consulta, ao escaneamento, né? Escaneamento, depois eu vou mostrar aqui, uma filmagem da boca, da arcada dental, onde a gente deixa de lado aquela tradicional moldagem, principalmente para mim, né, na parte ortodôntica, mas hoje já se executa o escaneamento em todas
as especialidades, não disciplinas. Praticamente em todos os procedimentos é possível escanear. Preferência de cada profissional, obviamente, também, né? O nosso planejamento ortodôntico, ele passou de uma parte da pastinha ortodôntica tradicional que a gente pedia na clínica de imagem, a gente continua pedindo na clínica de imagem, alguns casos a gente dispõe de tomógrafo e imagem panorâmica na CIP também. Então a gente já usa essa ferramenta, mais à frente eu vou falar isso. E a gente consegue trazer todo esse planejamento para um software, o software que eu uso da Invisalign chamado CleanCheck, onde eu movimento todos os dentes do paciente no software, né? Desde daquela posição inicial que ele nos procura, a posição final que eu almejo de tratamento, né? Que o paciente almeja de tratamento e que é viável, né? Então a gente faz esse planejamento virtual, a gente chama de setup virtual. Então a gente consegue fatiar todas as etapas de tratamento e a gente consegue gerar a partir daí, enviar esse processo, todo esse planejamento para a Invisalign, onde a Invisalign única e exclusivamente faz os alinhadores, produz os alinhadores que o ortodontista planeja. Né? Isso é importante frisar. Quando se fala em Invisalign ou em qualquer outra marca, essas marcas, elas são... Deixa eu ajustar um pouquinho aqui. Essas marcas, elas são laboratórios, né? Laboratórios de alinhadores. Algumas marcas fornecem para o dentista, dispõem para o dentista software, para o dentista trabalhar, algumas outras ferramentas, aí muda um pouquinho a característica de uma marca para outra. Eu prefiro as marcas que proporcionam ao ortodontista o manuseio exclusivo, né, do software. Que a gente não receba do fabricante algo pronto, né? E que a gente não conheça ali o caminho que vai percorrer todo aquele dente até chegar na posição final. Então, quem define esse caminho é o ortodontista. Eu tenho a satisfação de dizer que sou eu, e eu adoro fazer isso. Eu me sinto mais seguro porque o paciente está aqui se relacionando comigo e não com a Invisalign. A Invisalign, ou qualquer outra marca de alinhadores, ela é apenas a marca do alinhador. A Invisalign é uma marca de excelência, uma marca de extrema qualidade, que eu também confio em todo esse processo. Por isso também a minha escolha por ela. Mas a Invisalign não trata sozinho, né? Eu faço a comparação com a chuteira do Neymar, né? Se eu for na loja ali comprar a chuteira do Neymar, se eu for na loja aqui em Floripa, é muito comum, onde eu estou agora, aqui no sul da ilha, na praia, né, no Rio Tavares, se eu comprar a prancha da minha paciente, da Laurinha, eu não vou surfar igual a Laurinha, tá? Ou do Léo, eu não vou surfar igual o Léo, entendeu? Eu preciso ter um treinamento específico para aquilo, né? Então, eu acho que cada profissional, com a sua ferramenta, vai procurar a sua melhor ferramenta e vai treinar com a sua ferramenta para que se obtenha os melhores resultados. E os melhores resultados também, como todo tratamento médico odontológico, passam, né, pela cooperação do paciente. Então não adianta a gente ter toda uma tecnologia por trás, um profissional aí que se dedica, um profissional de excelência em qualquer área, se o paciente não segue as orientações do profissional, né, conforme o profissional solicita. Tá? Então isso é muito importante. Eu digo para o meu paciente que é um tripé, né, são sustentáculos dos nossos resultados. Escolha do profissional, escolha da ferramenta que o profissional vai utilizar, e isso parte do profissional, que ferramenta, que ele acha mais indicado para aquele paciente, e a cooperação do paciente, é importantíssimo, né? Pensa que vai no médico, vai prescrever um remédio, tomando de 8 em 8 horas, um dia ele toma de 8 em 8, outro dia ele toma de 12 em 12, no outro dia ele esquece de tomar, esse tratamento não vai fazer efeito. Isso serve para aparelhos fixos, né, como para alinhadores. É falsa a impressão que o aparelho fixo está colado ali na boca e eu, paciente, não preciso me preocupar. Tá? O aparelho fixo, ele gera
pode gerar mais efeitos colaterais se mal conduzido pelo paciente. Ele necessita de uma higienização extremamente perfeita, né, porque ele retém mais placa, ele tem uma restrição alimentar, inúmeros alimentos que ele não pode comer, alimentos duros, pegajosos, cortantes, porque vai quebrar bracket, vai soltar bracket, espetar fio, machucar, gera muita emergência, isso atrapalha o paciente, daí está o nosso paciente adulto, né, na clínica, que vai ter que sair do trabalho, sair de casa, sair do compromisso para ali resolver uma emergência. Sim. O que hoje é um pouquinho diferente no tratamento com alinhadores. Por quê? O tratamento com alinhadores, ele não, a gente tem dispositivos, vamos botar assim, né, colado dos dentes, mas são resinas, a gente chama de attachments, colada que dificilmente saem, quebram na boca do paciente. Tá? E não são emergências que geram dor no paciente. O que o paciente precisa é usar o alinhador. Então a gente trouxe, né, também aí para 2023, apesar de não ser algo tão novo assim, o tratamento ortodôntico para qualquer idade, né, quando indicado, obviamente, com alinhadores estéticos. Né? Então a gente traz um benefício para o paciente, né, um benefício para o paciente, quando ele fala tratamento ortodôntico, né, ele já pensa com a boca cheia de ferro, cheia de fio. Né? Verdade. Então a gente tem que trazer isso, fazer o paciente ser mais cooperador, trazer um tratamento ortodôntico que seja mais confortável, que seja estético para ele, tá? Que permita com que ele se alimente de qualquer alimento. Então esse paciente que usa alinhador, ele pode comer qualquer coisa, desde que remova o alinhador. Remove, põe no estojinho o alinhador e come. Vai no cinema, pode comer pipoca, vai na festa junina e pode comer lá o pé de moleque, tá? Higieniza a boca, põe o alinhador de volta. Daí esse alinhador ele tem que estar na boca 20, 22 horas em média diária. Mas eu também digo para o meu paciente, os meus pacientes, né? Estou vendo aqui que tem paciente que está acompanhando a gente. E esse paciente vai ter um dia que vai ter uma festa, né? Um churrasco dos amigos, né? A festa da empresa. Ele não precisa ficar apavorado, louco, tem que comer, tirar o alinhador, comer, higienizar, botar. Daí pega lá, é um churrasco, daí ele tira, passa a linguiça, passa o pãozinho, entendeu? Então não, ele vai, naquele dia, ele vai tirar o alinhador no início da festa, tira de preferência na frente de todo mundo, pegar um alinhador aqui, ó, tira na frente de todo mundo, daí as pessoas vão perguntar, nossa, tá de aparelho, daí fala lá, faz a propaganda, né? Tô com o Fábio lá na Cipo, né? Tô brincando, né? Já faz a propaganda. Ele tira o alinhador, ele guarda na case o alinhador, tá? Na caixinha do alinhador, e ele se diverte na festa, tá? Eu quero o meu paciente tranquilo, livre, para curtir a vida durante o tratamento, sem restrição. É isso que eu gosto de transmitir para o meu paciente. Desde que ele tenha o compromisso. Daí naquele dia, no dia da festa, que não tem a festa todo dia, né? Mas no dia da festa, ele vai usar o alinhador ao invés de 20, 22 horas, às vezes 16, um pouco menos, né? Mas ele tem que usar, tá? Ele tem que usar. Então, no período da festa, ele vai tirar o alinhador, tá? Só isso. Festa alimentar. Ele pode beber água em cima do alinhador, tá? Qualquer coisa que ele for ingerir, fora a água, ele vai ter que tirar o alinhador. E a minha preocupação não é com o alinhador na hora de comer ou na hora de beber algo que não seja água. Minha preocupação, o alinhador de período em período ele vai ser trocado, né? Pode ser de 7 em 7, de 10 em 10, de 14 em 14, você vai variar conforme a idade, conforme o plano de tratamento que a gente desenvolveu para aquele paciente. A minha preocupação é a saúde oral do paciente. Eu sou ortodontista, mas a minha formação inicial é odontologia, né? Eu sou um cirurgião dentista. E a gente não pode esquecer o básico, né? Tá? Então, quando você consome um suco natural de uma fruta cítrica em cima de um alinhador, você está ingerindo o ácido dessa fruta. E aí você promove aí dissolução ácida do seu dente, né? Então, imagina se isso se torna uma rotina na vida do paciente.
é ruim, né? É prejudicial. Ou começa a comer em cima do alinhador, ele não se importa se vai pigmentar. O máximo que vai acontecer com o alinhador é pigmentar, né? Ele perde um pouquinho de eficiência de corte durante, mas vai pigmentar. Mas ele vai gerar carboidrato e daí a boca vai ficar uma bagunça. Então, a movimentação ortodôntica, ela precisa que os tecidos de suporte, a gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal, e nesse momento ativo a gente chama de complexo periodontal, ele esteja saudável. Saudável para que haja um movimento adequado. Tá? Então, para eu não me perder, a gente está trazendo, e cada vez mais forte, como eu falei, em qualquer idade, o Invisalign a gente consegue, já na dentadura, na dentição mista, onde a gente tem dentes de leite e permanente juntos, a gente consegue fazer movimentações, já planos de tratamento com Invisalign, já existe o Invisalign First, o fase 1, né? Tá? E a gente sempre trata a criança nessa idade por etapas também, né? Eu digo que o tratamento ortodôntico ele é uma construção, né? Ele é feito por etapa. E com alinhadores, quando a gente faz uma sequência de alinhadores, eu digo que é a temporada, é um seriado, né? É o Fábio Flix. Tá? Então a gente tem a primeira temporada, que é a grande construção do tratamento, num tratamento adulto, as grandes movimentações. Muitas vezes a gente interrompe depois da primeira temporada para procedimentos protéticos, para implantes, é onde a gente foca, é esse nosso foco dentro da CIPO. Então eu preparo esse paciente adulto para os colegas implantodontistas poderem operar em um espaço adequado, com a arcada bem desenvolvida. Tá? Ou preparo para o colega que vai fazer a reabilitação estética. Hoje é muito comum o paciente direto querer faceta, lente de contato. De certa forma isso entrou na moda, né? Mas a gente tem que ter em mente uma odontologia conservadora com preservação de estrutura dentária sadia. Tá? Isso significa menores quantidades de desgaste possível. Então, às vezes o paciente tem um dente torto e a nossa sociedade moderna ela é muito imediatista, né? E ele chega lá e eu quero assim, doutor, faz as facetas e deixa meus dentes brancos, em formato tal. É importante que esse paciente ele passe antes. Na grande maioria das vezes, digo aí que cerca de 80% desses pacientes, eles são beneficiados por tratamentos ortodônticos prévios. Né? São tratamentos pré-protéticos, né? Que eles almejam, né? Um melhor posicionamento, melhor desenvolvimento dessa arcada, mesmo no adulto, né? Estou dizendo isso, o desenvolvimento dessa arcada, para que o colega que vai fazer a lente, a faceta, ou vai trocar uma prótese, ele tenha proporções dentárias, né? Posicionamento dental adequado, função mastigatória adequada, né? Dada pelo ortodontista, um posicionamento satisfatório para que ele faça o menor desgaste possível quando indicado o desgaste. Né? Então, isso que é o importante também da parte ortodôntica, nessa preparação pré-protética. Um espaço para o implante, um dente que se perdeu há muito tempo, né? Adequar esse espaço, verticalizar o dente, preparar o espaço, porque na hora que se coloque o implante, por cima do implante onde vai a coroa, essa coroa tem um tamanho, uma proporção adequada para que não tenha problemas, nem funcionais, muito menos, né? Ou nem funcionais, nem estéticos, né? Nem muito menos, né? Nem funcionais, nem estéticos. E muitas vezes o paciente também perdeu o dente, ele quer ir automaticamente lá para botar o implante, né? E às vezes o espaço está inadequado. Então, eu acho que os demais colegas precisam esclarecer isso para o paciente, que é o melhor conduto, o melhor caminho, mesmo que seja um caminho um pouquinho mais longo e hoje muito mais confortável, né? A gente tratar com alinhadores, a gente fazer esse planejamento. E esse planejamento a gente faz em conjunto com o colega implantodontista ou com o colega reabilitador estético, né? Uma das coisas modernas que se tem hoje, a gente usava um outro caminho, né? A gente usava o DSD, conhecido aí, que é o Digital Smile Design, e a Invisalign ela tem essa interação dos dois softwares, né, no planejamento. Isso a gente redesenha antes, através de exames prévios, né, de diagnóstico, redesenha o sorriso do paciente antes, e a gente consegue planejar
num caso de reabilitação, o que é movimentação dentária, o que será a movimentação dentária para beneficiar esse tratamento, o que será prótese, o que dente precisa mexer, que dente não precisa mexer, na parte funcional e da parte estética. E um lançamento novo, 2023, da Invisalign, daí exclusivo da Invisalign, ela criou, em parceria com a DSD, ela criou o Smile Architect, que simula essas proporções, né, dentais, esses ajustes de tamanho para conduzir o ortodontista e o profissional reabilitador na devolução ao paciente desse sorriso, tá? Parte estética e parte funcional. E daí a gente usa proporções faciais, linha de sorriso, corredor bucal, com o objetivo sempre de ter mais informações, né, o ortodontista, o reabilitador, mais informações nesse processo, para que ele possa, né, ser mais assertivo possível. Trazer para o paciente aquele sorriso tão sonhado. Obviamente, casos e casos, né, dentro, cada paciente tem a sua estrutura anatômica ali, que vai ser a responsável, no final das contas, ali, para poder possibilitar ou não essa reconstrução. É como você for, né, a gente diz aqui para o meu paciente, a gente vai construir a nossa casa dos sonhos, né, a casa é gigante ou grande, não cabe no terreno. Tem que caber no terreno, né? Então tem que caber no terreno, fazer o projeto e executar. Então todo esse processo é um processo semelhante nos casos de reabilitação, né? Então a gente tem o Smile Architect também, já lançado semana passada pela Invisalign, disponível para os nossos planejamentos. Mas como eu disse, a gente usava também uma outra ferramenta que nos auxiliava da mesma forma, tá? Mas vê que sim, o mercado está trazendo coisas novas, né, e facilidades, ferramentas para que os profissionais treinados, né, se aperfeiçoem e procurem entregar o melhor possível para os seus pacientes. Tratamento ortodôntico hoje, né, existem dispositivos de aceleramento do tratamento. Tá? Acelerar significa promover condições teciduais para que se possa ter uma movimentação mais facilitada. Então tem uma empresa americana também com representação em Porto Alegre, a Propel, né? E a gente tem dispositivos que a gente faz pequenas perfurações corticais no paciente para casos complexos, nem vou entrar muito nesse detalhe, né? E a gente tem também, principalmente para os alinhadores, né? Daí na linha dos alinhadores, a gente tem dispositivos de vibração de alta frequência, onde o paciente usa 5, 10 minutos por dia, morde o dispositivo, né? Como se fosse um garfinho, né? Então ele morde esse dispositivo chamado ViPro 5 ou ViPro 5, põe o alinhador e essa vibração em alta frequência ativa uma cascata inflamatória em volta da raiz, que é para potencializar a cascata inflamatória que a gente promove com a força dentária, né, aplicada no dente. Importante a gente dizer também que o dente ele não está vendo quem está fazendo a força. O dente não está vendo que quem está fazendo a força é o bracket metálico, se é o bracket cerâmico ou se é o plástico do alinhador. Tá? Então, assim, os conceitos ortodônticos eles continuam os mesmos. Toda a modernidade nos serve para ter diagnóstico, para ter um planejamento mais assertivo e, como eu falei, trazer para o paciente maior conforto e tentar ao máximo possível reduzir a velocidade, que já é longa, né? O tempo de tratamento, que é longo. Aumentar a velocidade e reduzir o tempo de tratamento. Dúvidas até agora? Se me deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Nós vamos extrapolar o horário. Imagina. Quanto mais informação, melhor, né, doutor? A gente recebeu algumas perguntas, sim, no privado. A gente deixou uma caixinha de perguntas e muito do que você falava, eu gostava bastante esses questionamentos, né? Mas uma coisa que eu gostaria até de comentar na sua fala é justamente a facilidade que o tratamento com o alinhador ele tem, né? Eu sou uma pessoa que usou aparelho convencional, claro, nada contra, né?
mas é um processo mais dolorido e a facilidade que a gente tem com o alinhador ele é muito melhor. Eu até brigo aqui na agência que na minha adolescência eu queria que tivesse duas coisas, que é a inteligência artificial e os alinhadores, que ia facilitar demais a minha vida, né? Mas isso tudo é muito mais para endossar, né, essa questão da facilidade. Dito isso, a gente recebeu algumas perguntas na nossa caixinha de perguntas, né? E, assim, muitas delas se repetiram, portanto, é uma dúvida bem marcante do pessoal. A primeira delas, embora você tenha comentado que a gente possa usar os alinhadores com dentição mista, né? Mas muitas pessoas perguntaram o seguinte: existe idade mínima e máxima para a utilização dos alinhadores? Então, eu vou botar assim, a idade mínima é uma condição mínima na boca, né? Dentição mista, que a gente chama, que é onde a gente encontra naquele paciente aí por volta dos 7, 8 anos de idade, os dentes anteriores, praticamente 2/3 desses dentes já trocados, os dentes permanentes, e os dentes, os últimos molares, que são dentes, né, permanentes também, os primeiros molares permanentes. Então seria aí uma idade mínima, tá? Idade máxima não tem, né? Eu quero dizer que o alinhador ele é uma ferramenta do ortodontista. O ortodontista ele vai definir o que ele vai usar nessa primeira fase de tratamento, alinhador ou qualquer outro aparelho ortopédico funcional, gosto muito de usar, tá, o aparelho ortopédico funcional. E no decorrer de todas as idades aí para cima, todos os tipos de aparelho, sem dúvida alguma, e para todos os tipos de tratamento, tá? E não tem idade limite, existe condição tecidual que possa contraindicar. Então, pacientes com doença periodontal, dificuldade de higienização, né? Então, perda ósseas, né, gigantescas, assim, principalmente nesses pacientes com doença ativa periodontal. Então, existe um paciente com doença periodontal, que é a doença nos tecidos de suporte do dente. Tá? Quando essa doença está ativa, ela está contraindicada qualquer tipo de movimentação ortodôntica. Mas o paciente com doença periodontal inativa, ele precisa de movimentação ortodôntica para adequar funcionalmente o sentido dessa mastigação nos dentes e a dissipação dessa força mastigatória funcional no osso, né? Quando a gente morde, a gente bate ali dente com dente na superfície oclusal, e essa força, ela se dissipa pela raiz no osso do paciente. Então, o paciente que tiver esse dente mal posicionado, ele vai ter um problema aí de mais perdas ósseas, e se esse osso estiver doente, mais ainda. Então, ele precisa fazer uma correção. Essa correção, para essa correção, esses tecidos precisam estar saudáveis. Tá? Estando saudáveis, então, a gente consegue fazer a correção aí, e beneficiar esse paciente. Então, não tem um limite de início, né? Essa condição de início, tá? Condição de ter dente permanente na boca e dente descido junto. Então, a idade inicial lá é dentição mista, né? Que é dente de leite e dente permanente. E não tem idade limite, tem condição, né? Condição de saúde oral, tá? Legal. Isso responde boa parte da pergunta da Luciane, né? Que ela mandou também na caixinha de pergunta se existe contraindicação. Não tem contraindicação de tratamento ortodôntico, né? Como eu falei, assim, a mais comum é a ausência de saúde nos tecidos de suporte, né? Comum no paciente com doença periodontal, tá? Mas tirando isso, a ortodontia, desde casos simples com alinhadores, tá? Simples, né? Se é que a gente pode dizer simples dentro da ortodontia, um simples nivelamento e alinhamento, tá? Como os casos conjugados ortocirúrgicos. Naqueles casos já em pacientes adultos, que se desenvolveram, né, ou com uma mandíbula maior que a maxila, que é a arcada superior, ou vice-versa, e eles precisam de passar por tratamentos que contemplam uma fase inicial pré-cirúrgica ortodôntica, a fase cirúrgica com cirurgião dentista, um bucomaxilofacial, um cirurgião ortognata, e volta para a finalização com um cirurgião, com o ortodontista. Então, desde os casos simples, vamos dizer assim, um paciente classe 1, né, que é
uma oclusão legal ali, com problemas de nivelamento, alinhamento, coisas mais estéticas, aos problemas complexos. Podem ser tratados também com alinhadores. Uma coisa interessante também para o paciente adulto, e principalmente nesses casos complexos e casos de reabilitação, a Line tem outra companhia também que não chegou no Brasil, a Spark, né, que alinhadores Spark e os alinhadores Invisalign. No caso, na minha tela aqui, não sei se fica boa a imagem, a gente consegue usar no diagnóstico tomográfico a imagem tomográfica da maxila e da mandíbula e projetar essa imagem no nosso software de planejamento. E eu consigo agora, né, num software de planejamento que a gente chama de CleanCheck, onde anteriormente a gente via a movimentação. Então eu consigo fazer, isso aqui é um planejamento, fazer toda a movimentação dos dentes, não sei se é visível assim, aí aqui na live, eu mostro isso para o paciente antes dele iniciar, né, eu mostro o planejamento ortodôntico dele, como se eu fosse um arquiteto do sorriso, e eu mostrasse antes de começar a execução da obra, eu mostrasse para ele o projeto arquitetônico. Então isso aqui é a arquitetura do sorriso, parte funcional e parte estética, e eu mostro para ele todos os dentes se desenvolvendo, todos os dentes andando, né, se movimentando, antes mesmo dele instalar o aparelho, a gente mandar confeccionar esses alinhadores nos Estados Unidos. Tá? Então a gente movimenta, a luz não ajuda muito, a gente consegue fazer toda essa movimentação e ele consegue observar na tela do computador ou na nossa televisão ali, na nossa tela, toda a movimentação e o resultado final programado para essa etapa de tratamento. Então, a gente tem mais acurácia no planejamento. Eu consigo estabelecer, então é um aparelho que vem customizado para o paciente. Ele vem específico para o paciente. Então, um aparelho que vai tratar a Mariana é um aparelho que diferente do que vai tratar o Fábio, diferente do que vai tratar outro paciente. Então, esses aparelhos, eles são customizados, são específicos para aquele paciente e para a movimentação de cada paciente. A gente consegue definir quantos alinhadores serão por cada etapa de tratamento. Daí eu digo que é a primeira temporada da série, segunda temporada, em alguns casos 2, 3 temporadas são suficientes, e as temporadas que se sucedem. Quando o paciente for um bom usuário, elas estarão menores, né, mais curtas, tá? Então são uma customização no tratamento. Anteriormente a gente faz, né, tinha somente essa possibilidade de ver aqui as coroas dos dentes, né, só a partezinha branca ali, que é a coroa, que é o que a gente olha na boca do paciente. E agora a Invisalign disponibilizou no último ano a possibilidade de usar uma imagem tomográfica, ou seja, uma imagem tridimensional, onde eu consigo, além de ver as coroas dentárias, eu consigo ver as raízes em movimentação. O que significa isso? Resumindo, eu consigo estabelecer movimentação mais segura para essas raízes, porque a raiz vai se movimentar dentro do osso. É óbvio que o osso ele tem uma certa plasticidade, mas eu consigo ter uma acurácia visual antes com a imagem tomográfica do paciente, saber se essa raiz chegou no limite de movimento. Eu não posso forçar, mesmo que eu queira forçar, eu não vou extrapolar, porque eu vou gerar um efeito colateral. Exposição radicular, né? Daí tem as fenestrações, deiscências ósseas. Aquele paciente, por exemplo, que vai reabilitar, eu consigo ver a posição dessas raízes antes do implante. Tá? Isso tudo com medidas no CleanCheck tradicional e no CleanCheck tomográfico, né? Usando os planejamentos tomográficos. Tá? Eu consigo visualizar aquele paciente que tem desgastes cervicais, as retrações, né? Geralmente esse paciente tem uma quantidade pequena de osso nessa região da gengiva, e eu consigo, com uma imagem tomográfica, quantificar, para que eu não piore essa situação. Tá? Então, isso é muito específico para um grupo de pacientes. É bonito tudo, mas assim, a gente tem indicações
né, e diria assim, até contraindicações, de exageros de imagem, tá? Então, a gente continua usando, sim, o ClinCheck tradicional e o diagnóstico também tomográfico, né? Mas a gente usa a panorâmica tradicional, a cefalometria, onde a gente tem dados ali cefalométricos importantes, né, para a gente quantificar aí movimento. Tá? E a gente consegue, num planejamento ortodôntico, no ClinCheck, quantificar numericamente, mas é o software que faz isso, né? O 2+2 no software é 4, 2+2 na boca do paciente não é 4, né? Ou pode ser diferente de 4. Mas nos ajuda a ter uma condição mais assertiva também do tratamento. Bacana. Certo? Até uma certa transparência, né, doutor? Para o paciente também, ele fica muito mais a par de como vai ser o tratamento, como vai se dar, né, até o final dele. Ele vai entendendo passo a passo, né? Imagina numa sequência de 30 pares de alinhadores, ele sabe o que está acontecendo no alinhador 15, né? Exatamente. Tá? Então ele consegue, ou o que é para estar acontecendo no alinhador 15, quando aqueles fatores todos, eles estão andando de forma assertiva, né? Uhum, exatamente. A gente consegue também, uma coisa importante para 2023, dentro do nosso tema, para não fugir muito ao tema, fazer acompanhamento à distância do paciente, né? Nesse período de pandemia, houve muita transformação assim, em consultas também, né? A gente não consegue fazer intervenção à distância, a gente consegue fazer acompanhamento. Existem alguns softwares chegando no mercado, assim, aplicativos de celular, tem um chegando novo no Brasil, onde o paciente em tratamento consegue acoplar o seu celular num box, né, num afastador bucal, e consegue fazer uma filmagem, como se fosse um escaneamento. Isso vai para o dentista responsável. O dentista pontua algumas coisas necessárias a serem feitas, consegue fazer um acompanhamento também à distância do paciente. Quando a gente programa com alinhadores também, então, quando a gente falar à distância, né, a ortodontia hoje, então, eu falei que alinhadores ele gera menos emergência, né, um número menor de emergências. Isso nos favorece, tu vai controlando o tempo aí, que eu vou falando, hein, Giovanni? Não, tudo bem, temos alguns minutos aí. Isso nos favorece a ter um distanciamento entre as consultas com maior cuidado com o paciente, assim, né? Então, eu consigo afastar muitas vezes 2, 3 meses a consulta, ou até muitas vezes um pouquinho mais, tá? Programar isso certinho nesse planejamento. Então, pensa assim, que pacientes que moram um pouquinho distantes do dentista, como a gente tem uma intercorrência de emergência muito baixa, né? Tá? Reduziu muito isso aí, então o dentista ele pode estar mais distante do ortodontista. O que eu já digo ao contrário do aparelho fixo, eu dizia para o meu paciente, doutor, eu vou tratar contigo, mas eu moro em outra cidade. Eu falei assim, poxa, pode incorrer em tal risco, né? De quebrar, de estar machucando e ter que procurar um serviço diferente lá, né? Olha, de repente eu conheço algum colega na tua cidade, eu te indico lá. Tá? Apesar de tratar gente, tipo paciente do Rio, paciente do oeste do estado, aqui, como a gente já conversou, né? Da grande Florianópolis é muito comum também. Já com o alinhador, eu posso dar uma sequência maior de alinhadores para o paciente, fazer um acompanhamento virtual ou não desse paciente, tá? E a gente definir essa abordagem aí mais assertiva para a condição desse paciente. Às vezes é um paciente que viaja muito, está muito fora do país também, né? Então, eu tenho colegas, eu não tenho essa experiência, que trata o paciente mora fora do país, trata o paciente fora do país, tá? Eu ainda, dentro do meu ceticismo, prefiro estar um pouquinho próximo, né? Saber que ele vai voltar 2, 3 meses no máximo, que eu gosto de, com os meus olhos também, poder coordenar aí qualquer intercorrência, para que a gente não fique também protelando os resultados, né? Sim, tá? Importante, visão humana, né? Importante sempre frisar que nisso tudo, né, toda essa parte tecnológica, todas essas informações modernas que a gente tem hoje, eu sou de uma outra geração, né? O ortodontista ele é fundamental, tá? O ortodontista capacitado, treinado, ele é fundamental, desde um conceito ortodôntico, não é fundamental saber mexer no scanner, né? A gente treina aí qualquer pessoa, saber interpretar as informações. A ortodontia ela não mudou, o diagnóstico ele é soberano, o diagnóstico faz parte do ortodontista. Todas essas ferramentas
modernas, qualquer tipo de aparelho, mecânicas auxiliares. Não é só o plástico em movimento, como eu falei, tem resina, tem que usar elástico também quando indicado. A gente também usa mini implantes, tá? Assuntos aí diversos aí para outras lives. Precisa de um ortodontista capacitado, não existe milagre, né? Eu acho que a gente está aprimorando cada vez mais o conhecimento, as empresas estão aprimorando os biomateriais, e eu acho que a gente evolui muito durante o nosso tratamento. Uma coisa que eu vi uma pergunta de uma paciente aqui muito especial, né? Eu sempre disse para o meu paciente que usava aparelho que a gente não conseguia. Olha, eu não consigo alterar a forma do teu dente durante o tratamento e eu não consigo mudar a cor do teu dente durante o meu tratamento. Com o Invisalign, com alinhadores, eu já consigo fazer para o paciente, tem um determinado momento ali que é o mais assertivo, fazer clareamento do paciente em conjunto com o tratamento com alinhadores. Então, aquele paciente que antes esperava o fim do tratamento com o aparelho fixo para tirar o bracket, para fazer o clareamento, para fazer lá a reabilitação oral, estética, agora ele pode fazer o clareamento junto com o tratamento ortodôntico e passar por essa fase difícil do tratamento, vamos dizer assim, entre aspas, né? Difícil do tratamento, que é o tratamento ortodôntico, mais longa, com um conforto estético também, no momento que ele tira ali, o dente está mais claro, né? Mas o formato do dente, assim, a gente sempre procura deixar para depois ou intercalar entre temporadas de alinhadores, entre sets de alinhadores, intercalar, assim, alguma restauração aí que ele precisa ajustar, alguma prótese, algum provisório sobre o implante que já osteointegrou. Óbvio que a gente pode pausar o tratamento, né? Ele faz esses procedimentos e a gente retoma também. Com o alinhador nos facilita isso, ele vai lá, muda a superfície do dente, no momento que a gente pausa, e depois a gente retoma. Eu escaneio de novo o paciente e a gente retoma esse procedimento, o tratamento ortodôntico. Muito bacana, então, doutor Fábio. A gente vai para a última pergunta, então, que a Rita de Cássia, ela mandou aqui para a gente na live, né? E ela pergunta assim, ó. Quais os casos que você considera limítrofe para o uso de alinhadores? Até quanto de classe 3 você indica ou não? A Rita é uma grande amiga, ortodontista em São Paulo, é uma referência em São Paulo. Ela faz pergunta de prova, tá? Isso é pergunta de prova. Existem casos limítrofes, né? Para todo tipo de tratamento. Como eu falei, o dente não está vendo quem está empurrando, se é um aparelho fixo, se é um alinhador. O que vai mudar muito, e daí é um papo de ortodontista, né? Que vai mudar muito é a biomecânica aplicada. Casos limítrofes, a gente vai usar muito mais recursos ortodônticos, né? Como falei, elásticos, a gente vai alterar a forma de movimentação, ali, que a gente sequencializa ali os movimentos. A gente vai usar acessórios, né? Ou sejam elásticos, mais uso de elásticos, mais direcionamento de forças. E nos casos que ela cita, ali o classe 3, aquele paciente que tem os dentes ou dente e osso mais proeminentes, a mandíbula, né? Uhum. A gente vai usar, sim, recursos, né, de ancoragem absoluta, os mini implantes, né? E aplicar essa biomecânica nos alinhadores também. E nos casos extremos, mais extremos aí, cirúrgico, como eu falei, também, se a definição for caso cirúrgico, né, para esse tratamento for caso cirúrgico, a gente pode fazer um preparo pré-cirúrgico para esse classe 3, ele vai na cirurgia, e a cirurgia é uma cirurgia invasiva com um bucomaxilo, né, é uma cirurgia grande, de odontológica de grande porte, né, super moderna hoje, né, muito mais evoluída e tranquila de fazer, onde o cirurgião bucomaxilo ortognata, ele faz esse ajuste ósseo e a gente termina depois, né? Ele traz essa condição de classe 3 para uma classe 1 e a gente finaliza também com a parte, finaliza a parte ortodôntica também com alinhadores. Então o alinhador, ele serve para tudo. Precisa o dentista estar treinado para tais situações, né? Como no aparelho fixo também, né? Não aprendeu a fazer ortodontia e já está fazendo casos limítrofes, né? Tá bom, Rita? Obrigado pela pergunta.
né? E pergunta de prova. Na live dela eu vou questionar ela também. Mas tô brincando, obrigado. É bom também a gente ter essa troca de figurinha com os colegas e colegas especiais como a Rita. É verdade, é muito para isso também, né? Para gerar contato. Mas, doutor Mas a Fábio, gente evita, desculpa, vou te interromper, a gente claro. evita esses casos limítrofes tratando muitas vezes preventivamente, tá? O paciente ele traz uma carga genética dos pais, né, uma herança genética dos pais, mas o ambiente, a parte epigenética, a gente consegue modular, alterar. Então, aquele paciente que ele tem uma tendência à classe 3, a gente consegue lá na infância criar uma situação ortopédica, funcional nesse paciente, para que esse gene não se expresse. Eu não consigo alterar o gene do paciente, obviamente, nem eu, nem ninguém ainda, né, que esse gene não se expresse em sua totalidade, diria assim, né? Então a gente cria uma situação. E para aquele paciente mal crescedor, o inverso, que é o classe 2, criar uma situação ambiental, oral desse paciente, que eu estimule para que aquele gene se expresse ao máximo, tá? Então a gente tem que trabalhar olhando também lá para o início da dentição, da formação orofacial, para evitar esses casos mais longos, mais onerosos, mais invasivos, né, nos nossos pacientes. Perdi o início, consigo ver depois. Rediscipo responde. Vai ficar gravado sim, Taline. Uma querida ortodontista também aqui da minha região. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado e a gente vai ter vários cortes também, né? Caso vocês tenham perdido pontos e não precisa ver a live até o final, claro, que se quiser ouvir melhor, né? Mas a gente vai fazer cortes também dos assuntos mais importantes comentados aqui durante a live. Então fica bem tranquilo, tá, Thalia? Então, doutor Fábio, acho que agora a gente vai se encaminhando para o final, né? Se você quiser manter teu contato aqui, conversar com o pessoal, se despedir da galera. Bom, então para a galera que chegou até agora aqui, né, nesse nosso bate-papo, né? Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco nos canais da Rediscipo. Tem o meu site também, ortodontia.com, ortodontiafabiocosta.com.br, travou a língua aqui. Nesse site, a landing page, que é o Giovanni que fez para mim, ó, já fica a dica aí do Giovanni, é o cara que manja aí do marketing, cuida do marketing da Cipo. Logo no início tem ali a minha apresentação, tem o link do WhatsApp, tire suas dúvidas direto com o doutor, olha que legal, você vai mandar um WhatsApp e vai falar direto comigo. Então, vou tirar algumas dúvidas. Obviamente, eu não consigo fazer consulta pelo WhatsApp. Então, tem aqui algumas orientações na landing page sobre os tratamentos, sobre a nossa abordagem, principalmente, as possibilidades de tratamento, os tratamentos já desde a primeira infância e acompanhamento. E lá no final da landing page, ela tem os meus 2 endereços de atendimento, com os contatos ali também para agendamento de consulta. E ficou na dúvida, pode deixar aí um chamado embaixo, eu quero também, que a gente nossa equipe entre em contato com vocês. Escreve agora aí, assim que a gente publicar, né, Giovanni? Uhum. A gente tem a equipe de profissionais aí de apoio que entra em contato lá no coração da cidade, no Shopping Beira-Mar, na Clínica Cipo, né? No centro da cidade, então espaço super agradável, ou também no meu consultório no sul da ilha, no Espaço Oral Multi, no Multi Open Shop, tem os 2 contatos com o WhatsApp, tem aqui no ortodontiafabiocosta.com.br, tem um mapa, vai te direcionar para qualquer um desses 2 ambientes, tá? Eu vou ter o maior prazer, satisfação em atender vocês, tirar dúvida no que me couber aí, no que eu puder ajudar, no que tiver também ao meu alcance de conhecimento, né? E convido a todos que tiverem interesse em entrar em contato conosco, escrever ali, como eu falei, eu quero, e a gente também entra em contato com vocês na medida do possível. Perfeito. E agradecer a atenção de todo mundo, de quem pôde ficar até o fim. Vai ficar gravado também, quem não pôde assistir, né? Vai ficar na minha rede social, vai ficar na Cipo, e na sequência aí a gente também produz outros materiais, outras lives, né, abordando diversos assuntos dentro dessa, é muito longo, né,
e é cansativo também ficar, muitas vezes, assistindo um assunto tão longo e a gente não pode ter muita profundidade, né? Senão a gente não consegue esclarecer o que a gente tem aí de moderno, confortável, sempre pensando em você, paciente, né? O objetivo nosso é esse, ser menos invasivo, ser mais conservador, te deixar com um tratamento, aí, como eu falo, ortodôntico, mais agradável dentro das possibilidades que a gente tem hoje no mercado mundial de ortodontia. Tudo que a gente apresentou e conversou hoje aqui é o que tem de mais moderno no mundo de ortodontia nesse momento. Disponível para você. Exatamente. E muito obrigado, doutor Fábio, pela tua palestra, né? Pela tua conversa aqui com a gente, que foi um bate-papo muito legal, muito tranquilo. Ao pessoal que acompanhou a gente, mais uma vez, muito obrigado. E olha só, se tem algum outro tema, alguma outra abordagem que vocês queiram que a gente traga em live aqui no Instagram, por favor, mandem pra gente que a gente vai agilizar aqui, vai trazer um conteúdo rico para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez vocês que acompanharam até agora. O pessoal que chegou no final, não se estresse que vai ficar gravado, de como a gente já conversou. E, pessoal, esperem pelas próximas lives. A gente vai querer fazer várias para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. E, claro, para a gente conversar de uma forma mais leve, mais contraída aqui pela rede social. Né, doutor Fábio? Então... Com certeza. Tamo junto aí. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima live. Valeu, um abraço a todo mundo aí e aguardo por vocês aí. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.